Olá! No vídeo de hoje eu vou falar com vocês quais são os fatores que estão na raiz e nas causas dos sintomas da ansiedade. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você ter mais saúde, se livrar dos sintomas da ansiedade e ter mais qualidade de vida. Você sabe que o seu comentário aqui é muito importante e que aí a gente cria uma comunidade aqui, um movimento onde uns possam apoiar os outros contra a ansiedade com mais saúde. Se você ainda não assina o meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. Bem-vindo ao canal. Então, esse tema eu tenho tratado em outros vídeos, outras lives, através de outros conceitos, de outras formas, né? Eu queria começar contando essa história que um amigo meu médico contou para mim. Uma paciente dele chegou e falou assim: olha, doutor, eu quero um remédio para esquecer. E ele ficou muito intrigado com aquilo, falou assim: mas como assim, né? Que remédio é esse que te ajuda a esquecer? E ela foi contando a história dela. Ela tem um filho esquizofrênico e o filho quebrou a casa dela toda, uma época. Ela construiu a casa, reconstruiu os móveis, foi morar perto de um rio, aqui perto de Belo Horizonte mesmo. E houve enchente e a casa dela foi toda destruída. E naquele momento da consulta, ela estava morando numa sala de aula de uma escola pública com um filho esquizofrênico. E ela foi até ele na consulta e falou: olha, eu queria, na verdade, um remédio que me fizesse esquecer, né? É triste essa história, ainda bem que ela tem um final feliz, porque ele é professor também da universidade e levou essa cliente para os alunos ouviram aquilo, os alunos tinham boa condição financeira, mobilizaram a família e construíram uma nova casa para essa cliente, né? Ainda bem, foi um final feliz. Mas o que eu quero ilustrar com essa história é isso, que não há remédio para as nossas fatalidades da vida, não é nenhum medicamento, não existe uma pílula que atenue as nossas dores frente às adversidades da vida, frente às nossas perdas, os nossos lutos, né, as nossas dificuldades financeiras, emocionais, psíquicas, os nossos relacionamentos quebrados, as nossas tristezas, as nossas angústias. E muitas vezes as pessoas querem eliminar os sintomas da ansiedade, que são a consequência dessas atribulações da vida. E, na verdade, o que nós precisamos tratar são as causas, raízes da ansiedade, compreender esses fatores que estão aí subjacentes, e, na verdade, que tratam para eliminar os sintomas da ansiedade. Então, se você trata essas causas, essas raízes, aí sim você tem a ansiedade eliminada da sua vida cada vez mais, né? Então, a intenção é dar para você uma melhor compreensão desses fatores que estão aí na base, na raiz, essas causas desse mal-estar da ansiedade. Cada pessoa tem uma mistura única, né, gente? E muitas vezes complexa, de fatores, de história de vida, de problemas emocionais, psíquicos, de heranças de educação, uma série. Tem gente que nem lembra da infância, né? Foi tão traumática que muitas vezes preferiu esquecer. E aí, é claro, se você trabalhar com um profissional, um psicólogo, que tenha experiência nessa área da ansiedade, isso é muito melhor para você e os resultados são muito positivos. Então, você pode ter aí o meu e-mail, psicólogo, pauloalmeida@gmail.com, e você pode ter acesso aí a essa sessão online, mais informações detalhadas. Manda um e-mail para mim com o seu celular, para a gente poder bater um papo cada vez mais claro e transparente aí sobre a sua necessidade. Então, é preciso, então, abordar com sucesso essas raízes, essas causas que estão gerando essa ansiedade atípica. E é importante você trabalhar, então, com um psicólogo que vai te dar isso para você alcançar o sucesso aí de recuperação de nível 2 da ansiedade, que é justamente tratar as causas, não é? E aí você tem uma abordagem de longo prazo, claro, aí, como eu sempre falo, no mínimo de 6 meses, até 2 anos, 2 anos e meio, para você eliminar todos os sintomas da ansiedade, sim. Então, esse estado fisiológico, psicológico, emocional da ansiedade, ele vai ocorrer quando nós nos comportamos de uma forma apreensiva, claro, tensa, o medo de que alguma coisa ruim pode acontecer. Veja essa mulher convivendo com um filho esquizofrênico que quebrou a casa dela toda. Então é lógico que ela vai ter um alto grau de ansiedade. E essa percepção do perigo é a parte da resposta e do sistema de resposta, de emergência do seu corpo, que ele vai funcionar para nos proteger quando a gente pensa que está em perigo.
Então, o medo, ele ativa a resposta ao estresse do corpo, e a resposta ao estresse do corpo prepara para uma ação imediata para lidar com aquela ameaça, ou fugir dela, não é? Ou vai lutar ou vai fugir, entendem? Então, lembre, sempre que eu falo que cabeça e corpo, mente e corpo, é uma coisa só, está tudo integrado, né? Todos nós experimentamos o medo de vez em quando, né, querido? Não tem problema nenhum isso. Então, e aí todos nós experimentamos ansiedade também. A ansiedade, ela se torna um problema quando a gente tem um medo em mais frequente e em graus mais acentuados, mais altos que o normal. Então, viver de uma forma mais temerosa da vida estressa o seu corpo, e um corpo que está excessivamente estressado, ele vai se tornar sintomático, vai trazer os sintomas. E os sintomas da ansiedade são sensações e sintomas do estresse que são a causa da ansiedade, né? E na raiz desse comportamento ansioso está um processo de pensamento que diz para a gente como que a gente deve se comportar em perigo, né? Então, por exemplo, a gente não teria medo a menos que a gente pensasse que, primeiro, você está em perigo ou não, né? Então, os sentimentos, eles são respostas emocionais aos processos de pensamento que a gente experimenta. É a nossa emoção do medo e a resposta que a gente tem do estresse pelo medo, né? Após a gente pensar que a gente está em perigo, isso é acionado cada vez mais na nossa mente. Enquanto essa percepção do perigo, a emoção do medo, as mudanças biológicas de resposta ao estresse, elas podem ocorrer simultaneamente, e os pensamentos iniciam aí toda uma cadeia de eventos, e eles vão estar aí fazendo com que o seu corpo fique muito alterado. Então, a emoção do medo e a resposta ao estresse ocorrem em apenas 0,012 segundos após a percepção do perigo. Olha para você ver a rapidez que é. Medo, pensamento, emoção, né? Primeiro pensamos que estamos em perigo. Opa, tem um ladrão aí me pegando, né? Ou então alguém está me quebrando a casa toda. Então, a resposta emocional e a resposta ao estresse, elas ocorrem. Então, o pensamento de estar em perigo gera a resposta emocional do medo e gera a resposta ao estresse. Então, como todos nós experimentamos a ansiedade não é uma doença médica que a gente contrai de uma condição genética com a qual a gente nasceu. Os medos, a forma de lidar com o perigo é aprendido, né? Na raiz da ansiedade estão os comportamentos apreensivos, os medos aprendidos, os traumas aí de infância, da adolescência, as nossas perdas aí emocionais, né? Então, nós temos um sistema de crenças que ele é aprendido. Já falei disso aqui em outros vídeos, e esse sistema de crenças, ele é desenvolvido e tem todo um sistema que é composto principalmente de crenças saudáveis, né? Então, eu acredito que eu vou vencer, que eu vou trabalhar, que eu vou ter saúde, e outras que têm um sistema de crença composto principalmente de crenças que não são saudáveis, não é? Ai, meu Deus, pode acontecer um perigo para mim, ai, eu vou ter um ataque cardíaco, eu vou morrer. O nosso sistema de crenças, ele determina como pensamos e como nós agimos. Aquelas crenças saudáveis, as pessoas pensam, então, e agem de uma forma saudável. Enquanto as pessoas com crenças pouco saudáveis, elas vão pensar e agir de forma pouco saudável também. Então, as personalidades ansiosas, elas geralmente têm uma série de crenças insalubres, não saudáveis, que as levam a pensar e agir de maneiras insalubres. E esses comportamentos fazem com que elas vão viver mais apreensivamente, portanto, com medo e estressamente, muito mais do que os outros, né? Então, esse sistema de crenças, ele é aprendido. A gente pode aí mudar ele, e ele que motiva as nossas ações, os nossos comportamentos. E a raiz da ansiedade é a aprendizagem de comportamentos pouco saudáveis, pensamentos, ações que motivam a apreensão. Esses comportamentos aí insalubres e as situações que eles decorrem constituem os fatores raízes que estão na causa da ansiedade. Então, cada um de nós constrói nosso sistema de crenças, baseado aqui na nossa personalidade, como nós nascemos, a experiência de vida, a influência de outras pessoas que nos educam, os relacionamentos que temos, o ambiente que a gente cresce, as coisas que dizemos a nós mesmos sobre a experiência da vida. Então, consequentemente, cada um de nós tem um sistema único de crenças, comportamentos resultantes e uma mistura única de fatores subjacentes, né? Então, aquela senhora lá que tem um filho esquizofrênico é muito triste, ainda bem que tem um final feliz, né? A história dela é muito difícil, porque uma esquizofrenia é uma doença mental muito grave, e sem controle fica totalmente agressivo mesmo a pessoa, no caso do filho dela. E aí ela precisaria ter todo um arsenal de crenças, de pensamentos mais positivos, de esperança, para lidar com aquilo.
ela foi até o médico e conseguiu um socorro ali, não é? De uma certa forma, quando ela falou assim, eu quero remédio para esquecer, de uma forma tão estranha, mas ela conseguiu tocar o coração do médico e fazer com que ele mobilizasse também os alunos para construir a casa, né? Então, nesse sentido, de uma certa forma, ela teve uma crença de sobrevivência aí, né, que ela conseguiu conquistar, né? Queridos, há muitos fatores subjacentes e combinações de fatores que podem causar o desenvolvimento da ansiedade. E devido ao número infinito de fatores e combinações, não há uma abordagem única para a recuperação do mal-estar da ansiedade. Então, trabalhar com um profissional, um psicólogo experiente, ele vai desenvolver uma estratégia de recuperação personalizada, que é a chave para você alcançar o sucesso aí, né? Então, como eu falei, você mandando um e-mail para mim, psicólogo.pauloalmeida@gmail.com, eu posso entender a sua história com mais clareza e aí a gente construir um caminho de tratamento, de cura para você, né? Agora, uma vez que essa combinação de informação de autoajuda, que é essas informações que eu dou aqui no canal, a leitura que você faz e a terapia, isso vai proporcionar um tratamento mais eficaz para a ansiedade, com certeza. E você vai aprender sobre esses fatores subjacentes, que é um aspecto muito importante da recuperação da ansiedade. Então, essa sessão aí, ela vai abordar cada vez mais nesse vídeo, a gente entender esses fatores que muitas vezes estão nessa raiz mesmo, né, do mal-estar da ansiedade. E o que são essas raízes, esses fatores, né? É o comportamento, é a crença, são os pensamentos e as ações que você faz. Então, quando você muda isso, essa combinação de fatores aí gerado, quando você tem vivido mais apreensivamente, você vai estressar o seu corpo cada vez mais e vai produzir os sintomas. À medida que esse nível de estresse do corpo aumenta, aumenta também o tipo, o número, a frequência, a intensidade e a duração das sensações e sintomas do estresse. Então, quando você viver apreensivamente, né, muito preocupado, muito tenso, as suas consequências interferem na sua vida normal. E aí, a ansiedade se tornou um transtorno mesmo. Então, o transtorno de ansiedade ocorre quando o nosso comportamento excessivamente apreensivo, os nossos medos e as suas consequências interferem no meu estilo de vida, que antes era tranquilo, né? Era normal. O transtorno de ansiedade não é causado por um problema no cérebro da mente. E a ansiedade problemática, ela não é ligada a doenças mentais reais. São problemas de mal-estar da ansiedade mesmo, né? Então, a causa raiz do mal-estar da ansiedade, ele é o comportamento não saudável. E esses comportamentos estão muito ligados ao nosso sistema de crenças, aquilo que desde pequenininho ali, na adolescência, você aprendeu com seus pais, com a sua escola, com vocês mesmos, esses comportamentos aí que não são saudáveis, e aí a gente aprende a viver mais ansioso do que os outros. E aí isso é construído ao longo da vida. E a gente precisa o quê? Mudar isso, né? Trocar essas crenças cada vez mais insalubres e não saudáveis por crenças mais saudáveis. A boa notícia é que a gente aprendeu aí a viver de uma forma ansiosa, mais que os outros, por exemplo, mas também nós podemos aprender a viver menos ansiosamente. Então, quando a gente aprende comportamentos saudáveis, o corpo ele vai se tornar menos estressado e, claro, que vai voltar ao processo normal, ao equilíbrio normal anterior. O comportamento saudável não estressa anormalmente o corpo. E um corpo sob estresse normal não apresenta sintomas de estresse anormal. Então, se você está lutando aí para um emprego, você está trabalhando, isso tudo são estresses, são pressões que são naturais, são normais, né? A questão é quando fica em excesso. A sua cabeça fica cheia ali, você não consegue nem dormir direito, aí sim é um tratamento que a gente precisa trabalhar. Então a gente precisa retornar para manter essa estimulação normal, aprender a usar um comportamento saudável, né? E o comportamento saudável, ele diminui a ansiedade que a gente experimenta e o estresse que experimentamos. Então, por padrão, o mal-estar da ansiedade é eliminado e o corpo retorna à estimulação normal. Mas não só o mal-estar da ansiedade é eliminado aí com a adoção de comportamento saudável, como também a gente ganha uma série de outros benefícios, como ser mais feliz, experimentar mais contentamento, estar mais aliviado, mais engajado na vida, desfrutar de relacionamentos mais saudáveis, alcançar uma experiência de vida mais gratificante, né? Mais feliz. Então, embora esse trabalho de identificar e lidar com os comportamentos pouco saudáveis da ansiedade, ele é difícil inicialmente, não é muito trabalhoso, não é muito fácil, os resultados valem o esforço, né? Porque os benefícios de você lidar
com os comportamentos pouco saudáveis da ansiedade, eles podem durar uma vida inteira. Então, é importante você ter essa possibilidade de repente, nossa, eu estou tendo essa ansiedade, é uma oportunidade que a vida está me dando para realmente eu pensar de uma nova forma, eu buscar mais saúde, mais disposição, melhorar os meus relacionamentos pessoais, profissionais, né? E aí, é preciso a gente, antes de identificar esses comportamentos não saudáveis, a gente primeiro explicar como que a gente aprende isso, né? E porque essa é a combinação aí de valores, de crenças, de preferências, de personalidades, estilos de relacionamento, estilos parentais, daquelas pessoas que nos educam e das conclusões que a gente faz sobre a vida durante a nossa experiência. Isso é muito importante. Se você vê, se essa senhora aí da história que eu falei, ela concluísse, nossa, minha vida agora, eu vou morrer, não tem solução, não é? Ela não teria ido ao médico pedir uma receita para esquecer, não é? De uma certa forma, lá no fundinho dela, ela tinha uma esperança de resultado, né? Ela tinha uma esperança de encontrar uma solução e aí ela teve esse apoio desse médico nesse sentido, né? Então, a gente pode mudar a nossa vida cada vez mais, né? Então, as nossas experiências, elas formam a maioria do nosso sistema de crenças e os comportamentos resultantes que derivam dessas crenças. Então, mesmo que você esteja vivendo uma situação, por exemplo, como dela, uma enchente que destruiu a casa, ou um filho esquizofrênico que quebrou a casa toda, se ela não tivesse aprendido com essa experiência e ter tido esperança para lidar com isso de uma forma melhor, ela não teria tido a solução, né? E isso ela cultivou dentro dela, apesar da dor, apesar dos obstáculos. E é isso que a psicoterapia faz, né, querido? A psicoterapia ela vai te ajudar a ter uma nova visão, uma visão mais saudável da vida e aí construir pontes onde você possa ter mais saúde e mais disposição, né? Então, veja, 80% da nossa personalidade é moldada pela idade ali, através de 7, 8 anos. Né? Alguns estudos mostram isso. 90% da nossa personalidade é moldada diretamente ou indiretamente por aquelas pessoas que a gente passa a maior parte do tempo, durante anos de desenvolvimento, na maioria das vezes, os nossos pais. Então, nós herdamos aí uma herança, né, uma educação dos pais, e a maioria dos nossos comportamentos é fortemente influenciada por aqueles que nos criam, pelas coisas que dizemos a nós mesmos, sobre as nossas experiências de vida, à medida que a gente se encontra e vai seguindo na vida. E essa combinação aí de crenças, valores, preferências, personalidades, estilos de relacionamento, estilos parentais daqueles que nos criam e as conclusões que fazemos sobre a vida durante as nossas experiências que formam a maioria do nosso sistema de crenças e os comportamentos resultantes dessas crenças, que podem ser saudáveis ou não saudáveis e gerar a ansiedade, né? Então, queridos, veja que eu ressaltei aqui que a nossa experiência de vida, ela tem uma contribuição muito importante, a educação dos pais, né, nas escolas também, e também um fator fundamental é como eu experimento, eu entendo, eu analiso as minhas vivências, né? E quanto mais eu tiver uma análise mais positiva, mais saúde eu posso ter e construir mais bem-estar para mim mesmo, né? Por isso que tá aí que eu falei, me dá um remédio para esquecer. O meu remédio não vai tratar disso. A medicação não vai tratar suas angústias internas, suas crises existenciais, né? Então, essencialmente, as personalidades daqueles que nos educam, a maneira como a gente aborda a vida e a maneira como eles se relacionam conosco e com os outros, se eles estão aí muito perto de nós, nós nos desenvolvemos a partir disso, né? Então, ao invés de um vínculo genético que causa nossos comportamentos, aprendemos com eles com quem passamos a maior parte dos nossos anos de desenvolvimento. Então, não é tanto uma herança genética, é como a gente aprende o nosso sistema de crenças, os nossos comportamentos resultantes através dessa série de interações e processos com as pessoas ao nosso redor. Então, observar os outros para ver como eles se comportam, você compara os comportamentos dos outros para ver como eles se comparam com os nossos e vice-versa, você se adapta a um comportamento observado e torna ele próprio, você se condiciona, você é forçado, encorajado a fazer alguma coisa repetidamente. Quando você faz isso todo dia, você acaba condicionando isso. E você faz uma associação de conceitos com outros conceitos. Você pensa, olha, se eu ficar preocupado, eu vou resolver o problema. Então, eu preciso ficar ansioso. Muitas pessoas pensam assim. Na verdade, o que a gente sabe é que quanto mais tranquilo eu estiver, mais relaxado, eu posso ter mais resultado, mais produtividade. E eu vou também imitar.
Eu imito conceitos, valores, eu imito o comportamento das pessoas, eu modelo o meu comportamento através das ações, né? Eu absorvo comportamentos através da exposição constante do comportamento dos outros, e eu vou experimentar vários conceitos como esses funcionam. E através da repetição do reforço, repetindo de novo, de novo, de novo, isso vai tornar automático. Então, muitas vezes, você tem um comportamento ansioso que você nem percebe que ele é ansioso, porque ele já está automatizado em você. Não é? Você já ligou o botão piloto automático aí. Então, porque nós desenvolvemos nosso sistema de crenças através de processos, aqueles que vêm de origens saudáveis, e aí você passa um ano aí com pessoas saudáveis, com pais mais saudáveis, você vai ter comportamentos relativamente saudáveis, né, querido? Porque ninguém é saudável totalmente, né? Agora, quem tem um comportamento mais não saudável, que tem crenças aí mais difíceis, ele vai herdar com aprendizagem, né, esse comportamento aí. Então, nesse sentido, claro que ninguém é perfeito, claro que a saúde é um tema muito complexo, mas quanto mais nós termos equilíbrio, buscarmos esse equilíbrio, mais saúde a gente vai ter, e aí os sintomas da ansiedade vão desaparecer, né? Então, muitas vezes a nossa proximidade com aquelas pessoas que nos criaram, nossos pais, durante anos de desenvolvimento, o sistema de crenças nosso, ele ficou muito arraigado, né? Os nossos comportamentos, como a gente trabalha como adulto hoje, uma vez que a gente reproduz de perto aquilo que nos criaram. Então, às vezes é difícil mudar isso, né? Pode haver variações, mas as variações geralmente envolvem os aspectos mais superficiais da nossa personalidade, como preferências, e não aspectos centrais, como nossos valores e crenças, aquilo que a gente acredita mesmo, né? Mudar isso não é fácil, né? Porque você foi moldado ali desde pequena a ter esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, esse tipo de valor. Então, as pesquisas continuam mostrando que o ambiente em que a gente cresce, o relacionamento com as pessoas, ele tem um papel muito importante no desenvolvimento da nossa saúde mental, né? Então, aqueles que vêm de origens de ambientes saudáveis, provavelmente têm também menos comportamentos não saudáveis, né? Agora, é possível que a gente veja também mais informações novas sobre isso nos próximos anos, novos estudos, né? Cada vez mais o transtorno da ansiedade, o transtorno depressivo, o transtorno do estresse, abusos, vícios, problemas de relacionamento, transtorno do sono, eles são aí muito estudados e cada vez mais informações vão aparecer sobre realmente essa relação com as origens desses fatores para a gente, não é? Então é muito importante aí a gente lidar com essas crenças, com esses valores, com essas percepções, não é? Com buscar sempre novo aprendizado, nova vida. E é isso que a gente tem aqui no canal. A gente pode estar aqui nas lives, nos vídeos que eu coloco todos os dias para vocês às 20 horas, e nas lives que acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. É uma experiência que a gente quer proporcionar para vocês de mais saúde, de mais disposição, de mais qualidade de vida, e aí mudando pouco a pouco essas crenças que não são saudáveis, né? Então, qualquer pessoa que receba uma informação correta, ela recebe ajuda e apoio, ela pode aprender a adotar um comportamento saudável, né? Então, é possível a gente eliminar os sintomas da ansiedade através dessa mudança nossa de comportamento, de crenças, e mudar o ambiente que você está, e entender as origens disso cada vez mais, quando eu compreendo, né? Então, uma ideia que a gente pode pensar muitas vezes, essas pessoas que estão aí muito ansiosas, que herdaram esses problemas todos, elas vão desenvolver muitos problemas aí como adultos, né? E a gente precisa mudar isso para poder ficar mais leve a vida, né? Então, é isso que a gente tem aí para tratar. Você sabe que os medos aí, as raízes dos medos são muito grandes, já falei isso em outros vídeos aqui, os nossos medos da morte, o medo de não ser aceito, o medo de não ser amado, né? O medo de não ser entendido, compreendido. Isso é muito importante, isso é muito forte, não é? Isso é muito impactante. E isso gera essa ansiedade na gente. E, mais uma vez, a medicação não vai tratar disso, né, querido? Muitas vezes o nosso equívoco, já fiz um vídeo aí essa semana sobre isso, o equívoco das pessoas eu quero ficar livre dos sintomas. Claro, todo mundo quer ficar livre dos sintomas, mas se você não trata a raiz, os fatores aí, de como você aprendeu os seus comportamentos, como você moldou os seus comportamentos, e aí como a sua experiência de vida se desenrolou, e você vai ter dificuldades porque os sintomas vão voltar, né? Os comportamentos, eles influenciam muito a experiência de vida que a gente tem. Então, as pessoas têm mostrado aí que muitas vezes lidar com isso não é fácil, mas é possível.
através do tratamento adequado. Então, você tem aí meu e-mail, né? Eu sempre coloco aí, psicólogo.pauloalmeida@gmail.com, e é um prazer entender sua história, ouvir, poder ajudar você a mudar as suas crenças, as suas percepções e criar um ambiente de vida maior qualidade para você, né? Então, para reduzir esse impacto negativo desses fatores da raiz aí da ansiedade, a gente precisa identificar e lidar com sucesso esses comportamentos pouco saudáveis. E é isso que se faz a psicoterapia. Entender como você tem criado a sua história, né? Como você tem aí realizado as suas experiências, como você enxerga a sua experiência. E aí nós temos aí várias, cada vez mais, experiências de trabalho, né? Teorias e artigos que sabem que o benefício é muito grande quando você elimina o mal-estar da ansiedade através da eliminação das raízes, das causas, você se torna mais saudável e mais feliz. Agora, não é fácil e não é rápido esse trabalho. É um trabalho muito importante, mas que ele demanda um tempo. Então, quando eu falo aqui, no mínimo 6 meses a 2 anos, 2 anos e meio. Então, é preciso que você tenha paciência, que você tenha aí realmente mais disposição e comprometimento para poder dar sequência no tratamento e assim você ficar livre dos sintomas da ansiedade cada vez mais. E aí nós temos várias ferramentas aqui, exercícios, atividades, você pode utilizar a seu favor cada vez mais e se livrar, eliminar esses sintomas da ansiedade. Combinado? Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, hein? Porque quando você clica no sininho, você sabe que estou postando vídeo todos os dias às 20 horas, e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas, e aí você é chamado para a live, você pode participar. E se você ainda não assinou o canal, dá uma assinatura aí, dá uma adesão ao canal. Você pode ser membro do canal também, com os benefícios todos que a gente tem aqui. Eu tenho certeza que essa nossa comunidade, esse movimento em prol da eliminação da ansiedade, da liberdade de você não ter mais ansiedade, ele vai crescer cada vez mais e trazer tantos benefícios para nós todos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.